falar pra você que está passando por aqui como é gostoso ter você acompanhando este podcast maravilhoso que estamos aí no episódio 8 do nosso podcast Isoterapia Íntima. Quem vos fala, Fernanda Nogueira aqui, né? E hoje estou aqui no 8º episódio com um convidado mega especial, que é o Fábio Degrau, né? Ele tem o canal dele, o podcast dele, que é o Degrau Podcast. Acompanhem, já deixo aqui para vocês acompanharem. E eu passo a voz aqui para que ele faça um resumo da sua caminhada. E o que te trouxe até aqui, Fábio? Boa. O que te trouxe até o podcast? Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite ali. Imagina. Honrado. Vou me apresentar como me apresento no podcast, Fabião aqui na voz. É isso, assim, tem uma caminhadinha aí, né? Eu acho que a comunicação, ela nunca fugiu de mim, porque a minha vida inteira eu trabalhei no comercial. Sim. Né? Desde que eu me conheço por gente, eu trabalho vendendo, né? Então, assim, cara, é falar mais que a boca, né? Então, a mulher até brinca, se ela briga, como é que ela fala assim, pô, eu sou o cara que para no mercado e arruma papo na fila, arruma amizade na fila, sabe? E é isso, assim, eu passei a minha vida aí na base da venda, né? Sim. Só que assim, eu sempre tive algumas coisas que me motivavam, né? Eu sempre achei muito legal o trabalho do jornalista, né? Eu cheguei até uma época a pensar em fazer jornalismo, porque eu achava muito legal, não esse jornalista William Bonner que fica ali, ó. Sim, padrãozão. Exato, não, eu gostava daquele jornalista de rua, que ia abordar os outros no meio da rua, fazer pergunta, ia cobrir matéria longe, sabe? Eu sempre gostei muito disso, eu sempre gostei muito de comunicar, transmitir informação, né? E só que assim, a vida foi para um outro lado, né? Foi pro lado de vender. Só que eu sempre tive muito isso, né? E, pô, aí quando começou esse lance de internet, o Douglas, né, que é o sócio ali do projeto do Degrau, a gente conversava muito, assim, eu cortava o cabelo com ele, né? Eu conheço ele já há uns 13 anos, a gente cortava o cabelo com ele, e sempre falava, pô, a gente tinha que fazer alguma coisa na internet, sabe? Fazer vídeo e tal. A gente pensava muito, pô, fazer vídeo de futebol, fazer vídeo de... que é o que mais comum. Só que eu sempre ficava muito com aquela coisa, pô, eu queria, sabe? Tipo, ter um espaço de comunicação mesmo, né? Que eu até brinco muito, eu imito muito o Skylab, quando ele tava falando que ele tava passando aquele sabão no Monark. É um programa jornalístico que ele falava, né? E assim, eu enxergo o podcast, né, meio como isso, assim. A gente, pô, tem um momento da resenha, da brincadeira, mas é um programa jornalístico. Sim. Porque você tá passando sua mensagem, tá passando informação pra muita gente. Então tem que ter... Tem o cunho jornalístico, como dizia o Skylab. E, pô, quando apareceu essa oportunidade do Degrau, assim, eu pulei de cabeça, que eu falei, puta, é o que eu tô esperando aí, acho que é a vida inteira, sabe? Então. Poder ter essa comunicação, essa resenha, né? É uma coisa que me motiva muito, né? Assim, gasto minhas horas de sono ali, mas você fica realizado, sabe? Assim, sim. Lógico que a gente tá começando ainda, tem muito pra crescer. Inclusive, pegar muitas dicas suas aí pra gente crescer. Claro! Mas é isso, cara. Acho que esse é um pouquinho do resumo, né? Nem tô entrando muito no lado pessoal, mas assim, tenho um filho, né? Assim, eu sou casado, tenho um filho aí de 11 anos, um filho autista. Sim. Então, assim, já trouxe a gente já trouxe alguns episódios até sobre a questão do autismo. Gente? Assistam, eu já assisti. Não, isso é muito bom, assim, e a gente pretende sempre trazer esse tipo de pauta que eu acho que é importante, né, cara? Assim, a gente vive em 2026 que tem muita informação, mas ainda tem muita gente usando muito errado a informação, né, também. Com certeza. Então, com certeza. Aí que eu acho que é um ponto importante nosso também nessa atuação, né? Sim. Trazer a conscientização, usar os nossos canais pra gente ter a oportunidade e também dar a oportunidade para pessoas que estão aí na caminhada e de repente, porque, gente, eu vou falar pra vocês, tem muita gente, sempre bato nessa mesma tecla, que fica desanimado por conta do que vê nas redes sociais e acha que, às vezes pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, mas
não consegue se posicionar em rede social, Sim. né? Sim. Tem muita gente que tem dificuldade de falar, e isso é normal, porque até eu que também gosto de comunicação, teve um momento na minha vida que eu tinha dificuldade de olhar pro celular e ficar falando pra mim mesma. Sim, mas é tudo um processo de adaptação, Não né? é? Tudo é novo, né? Então, e infelizmente, hoje na época das redes sociais, se você não tem um bom posicionamento do que você faz, do que você traz, aí fica difícil. Porque às Sim. vezes uma pessoa que faz bem menos, que tem. Não desmerecendo a capacidade de ninguém, mas a gente sabe que às vezes tem pessoas que têm menos capacidade que uma, por exemplo, que tá ali que você conhece. Às vezes você conhece um profissional, o X e o Y. Você fala, puxa, mas esse profissional aqui tem muito mais bagagem do que Sim. esse. E esse aqui parece que tem uma visibilidade maior, um sucesso maior, enfim. Por quê? Porque tem carisma envolvido, né? Posicionamento, carisma. E assim, e é um ponto até que eu falo muito assim, eu já tive muita discussão desse tipo, assim, discussão não no sentido pesado da palavra, Sim. mas vou dar um exemplo, assim, muita gente que fala. E muitas vezes, quem faz esse discurso é quem mais contribui para ele continuar existindo, que é aquele negócio. Pô, mas só viraliza na internet o que é besteira. Então. Primeiro que o conceito de besteira ele é muito relativo, porque a besteira para você pode não ser para mim. Segundo que ele fala, mas o que ele mais assiste é esse. O que ele acha que é cultura, muitas vezes ele não dá valor, ele não ajuda o negócio. Exato. Exatamente. Mas eu sempre falo assim, cara, na internet tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Então assim, por que eu falo isso? Eu vejo muita gente, por exemplo, metendo pau, vou dar um exemplo aqui no Luva de Pedreiro. Porque o cara não fez nada e tá ali, milionário, não sei o que lá. Cara, na boa, ele achou a forma dele se posicionar na internet, batendo na bola bem pra caramba, lá, tá fazendo o gol dele. Na boa, eu fico feliz que o cara tá lá milionário, porque era um cara, poxa, numa condição mó triste ali. Pois é. Então assim, pô, eu não quero que esse cara pare de ganhar dinheiro. Eu quero ter a oportunidade de outro também ganhar. Não é? É que tem uma gente que pensa assim, pô, não, esse cara não pode ganhar dinheiro, quem tem que ganhar esse Desmerece, cara, dá pra todo né? mundo ganhar, velho. O sol brilha pra todo mundo. Exato. E às vezes, não é? Às vezes é questão que a pessoa não acessou isso em si. Às vezes a pessoa tá tão fora. Por isso que também é importante de a gente reconhecer isso dentro da gente e tentar colocar isso no mundo, né? Porque a forma como a gente enxerga, a gente tem que unir isso tudo e transmitir. E ver como é que a gente vai transmitir. Porque ficar tudo dentro da gente, aí é meio complicado. Exato, é aquilo. Aí vem o cara parece alguma coisa, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Ele não precisa mais, amigão. Quem precisa continuar trabalhando é você, porque você não criou nada de diferente, né? Aí chamam a gente de blogueirinho. Exato. Eu até fiz a chamada e eu coloquei no final. Vocês veem com os tios que os blogueirinhos vão falar como é que funciona a coisa. Porque assim, tem muita gente que... Porque também tem gente que nem sabe como é que funciona, né? Exato. Como é que é a pegada. Mas, por exemplo, fala blogueirinho, mas parece que tá falando blogueirinho no sentido de tipo assim... desmerecer. Blogueirinho, não faz... Já te chamaram pejorativo, de já. Então... É assim, sabe? Fala assim, do jeito que você fala, blogueirinho. Isso aqui dá horas e horas e horas. Isso, e assim, e o povo acha que é só aqui você sentar aqui... E falar. Não, mas cara, e assim, e é o que eu sempre falo. Na hora que o negócio der certo, sim, todo mundo vê... Todo mundo vê a cachaça que você toma, mas os tombos que você leva, ninguém vê, né? Toda essa pancada. Até porque... Vou dar um exemplo, cometendo claro, até o vídeo dele dar certo e estourar, quantos que ele não gravou e não deu nada? Então. Quanto custo ele teve ali, entende? Mas, né, o povo gosta de ver... Só ver a parte... Só ver a parte superficial. Só o superficial. É essa a questão. E outra questão, só pegando o gancho no que o Fábio estava falando, de que as pessoas, elas acabam impulsionando vídeos videozinho ruim. O que acontece? Videozinho ruim, ele viraliza por quê? Porque, às vezes, tem gente... Porque, gente, olha, sem brincadeira, na internet a gente anda vendo cada coisa de pessoas que fazem cada bizarrice porque sabe que vai dar repercussão. Eu vi esses dias, a gente tava falando de futebol, eu vi o dia dele, acho que foi ontem, hoje, o velho dá um chute na bola na parede, pra cabecear ele volta e fala que ele tá batendo escanteio pra ele mesmo. O vídeo já tava lá com 600 mil curtidas. Então... Eu falei, aí às vezes eu fico pensando, eu falo, pô, mas ninguém pode curtir um pouquinho mais meu videozinho pois aqui. Então, por que é? Porque isso daí acaba entrando... Às vezes a pessoa que tá
interagindo nesse tipo de vídeo, às vezes ela, ainda que isso daí foi meio que voltado pro humor, deu pra você dar. Cara, não tem como você não rir. Não, tem uns que é muito engraçado. Agora, tem uns que, porque tem pessoas que acabam chegando no bizarro mesmo, Sim, sabe? sim. Tipo, fazendo coisas assim, Bizarro, fingindo, sabe? No TikTok, nossa, no TikTok, às vezes eu vejo umas coisas que eu falo, meu... Não, ali é o sétimo Não, portal ali, é né? o portal, ali rola o sétimo portal ali mesmo. Ali eu vejo umas coisas que você fala assim. E aí fala o quê? Ah, a pessoa tá correndo atrás de viralizar. Tipo, mas quem que viraliza essas pessoas? É o próprio público. Exato. Assim, sabe qual que é o paralelo que eu uso? Primeiro de tudo, pra mim não tem problema nenhum você querer, tipo, viver a sua vida montando um personagem teu pra viralizar. Cara, é tua vida, faz como você quiser. Mas eu bato muito nessa tecla de quem critica. Então. Que é geralmente quem faz a pessoa viralizar. E assim, eu faço um paralelo disso, sabe com o quê? Preço de carro, aqui no Brasil. Uhum. Nossa, é um absurdo, um carro popular hoje tá custando 70 mil. Se tem esse preço é porque tem quem paga. É claro, sim. Fica sem comprar pra ver se a concessionária não derruba o preço. Exato. Mas tá cada vez aumentando mais, porque tá cada vez tendo mais consumo. Sim. Eu sou do mercado financeiro, né? Hoje, assim, é meu ramo de atividade é o mercado financeiro. Falar um conceito básico aqui que é a inflação. Inflação, o preço sobe por quê? Baseado em quê? Consumo. Então. Quanto mais consome, mais tem escassez do produto e mais sobe o preço. Então, assim, é a mesma coisa quando você vai pro vídeo. O que mais engaja vídeo é hate, e a galera não entende isso. Então. Eu sempre tiro um saldo de uma galera, porque assim, pô, tô vendo um vídeo lá. Aí você vê uma meia dúzia de comentários falando mal. Eu falo, parabéns, mano. Você vai receber esse vídeo pro resto da tua vida porque você tá comentando nele, velho. Então. Você tá fazendo o vídeo ficar ali no alto. Entende? Então, assim, a galera nem se liga, né? Baita paradoxo. Exato. É o paradoxo da vida. Porque se você for ver bem, às vezes isso na nossa própria vida acaba acontecendo. Exato. Aquilo que a gente menos quer é o que mais vem pro lado. Você já reparou? Conta pra gente aí. Já reparou? Aquilo que a gente menos quer, mais vem pro lado. Ó, vou até puxar um gancho aqui. Você deve ter uma prima, um primo chato que só fica falando, querendo lá sugar tua energia. Eu tenho certeza que toda vez que você tem alguma coisa nova pra contar, você vai e puxa essa pessoa pra contar. E depois não sabe porque que as coisas não dão certo, né? Aí, então, você entendeu? Então, acaba sendo um paradoxo, porque a gente fala assim, pô, mas... então aquilo que você... Então, se você colocar o grande algoritmo da vida, e você fizer essa análise assim, você vê que você fala, meu... É isso. Os caras, sabe, às vezes uns vídeos bizarros falando, bom, só crime, negócio, entendeu? Aí fala, gente, mas é que a gente acaba dando força pro... Entendeu? Cara, isso aí que você falou é legal. Porque, entendeu? Assim, quando eu era mais novo, eu tinha muita curiosidade com essas coisas assim. Então, assim, pô... Antigamente, hoje nem tem mais, mas tinha uns sites que você vê essas coisas bizarras, tipo, não sei o quê, a pessoa morreu de tal jeito e tal. Era impressionante, mas toda vez que eu via essas coisas, toda vez que eu via sites assim de terror, eu nunca fui uma pessoa que ficava ali, tipo, não vou conseguir dormir. Mas, cara, ficava uma energia em volta terrível que, cara, você ficava pra baixo, você dormia mal. Sim, porque a gente acaba, é aquilo que a gente tá alimentando, né? A nossa tela mental. Exato. E aí as pessoas reclamam, mas não é que não tem gente fazendo coisas bacanas, empreendendo coisas bacanas. Exato. Existem. Exato. Pra caramba. Mas é a visibilidade que acaba indo mais pro que é mais, entendeu? Assim, e a gente pode reclamar. O ser humano, ele tem uma curiosidade maior pro bizarro, né? Gozado, não tem jeito, né? E assim, eu acho que tem um outro ponto também, que pega aí muito no lado da psicologia. Não sou psicólogo, hein, gente? Pelo amor de Deus, é só um simples curioso, tá? É faculdade do chat GPT. Comentário. Não, mas é que eu falo assim, o ser humano, ele tem duas coisas. Ele tem essa curiosidade, esse lance de alimentar essa curiosidade pelo bizarro. E ao mesmo tempo, o ser humano, ele é extremamente adaptável até a catástrofe. Sim. Cara, eu percebi isso quando eu vi o filme do Batman, só que o segundo filme do Batman, lá daquele antigo lá, o filme lá que era com o Coringa. O Coringa, ele fala uma coisa e eu comecei a reparar nisso, e daí depois que você repara nisso, você começa a fazer um paralelo com a história,
você vai perceber, você vai falar, cara, que doideira. Ele fala assim, o ser humano, ele não gosta de quebra de rotina. Sim. Se você mantiver ele na rotina, até a catástrofe ele se adapta. E ele falou mais uma coisa mais ou menos assim. Se eu fizer uma ameaça de atentado à bomba hoje, segunda-feira, todo mundo vai entrar em pânico. Terça-feira, todo mundo em pânico. Na sexta-feira, ninguém liga mais. Então. E aí você começa a falar, olha como foi as últimas notícias de guerra no começo e depois, cara... Como é que tá agora? Não sei o que na Palestina. O povo tá assim, ó. Meio que normalizou. Normalizou, entende? É isso, assim, se adapta muito fácil até essas situações. Até esse tipo de coisa. É muito louco, cara. Sim, está se normalizando muita coisa. E muita coisa. Eu acho que é por isso que hoje em dia tá tão esquisito. Não, é assim, acho que assim... Estranho. Tem muita coisa que eu acho que contribuiu para isso, assim, muita polarização que tem acontecido, não só no Brasil, né, assim, muita gente gosta muito de só bater no nosso terreninho, né, mas você vê a polarização, ela é extremamente, assim, estourada ao redor do mundo, né. Tudo, geral. E hoje parece que ninguém mais consegue, e eu falo isso porque eu tenho várias discussões desse tipo com os dois lados, né, da polarização. Hoje você que tem um pensamento mais livre, você que tá errado, parece, né? Parece que assim, por exemplo, hoje tudo se justifica pro seu lado e tudo pro outro lado é a culpa capital, né? Sim. E quando você tá no meio termo, que você fala, poxa, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, você acaba sendo o mureteiro, começa a ouvir um monte de coisa. Então... E eu acho que assim, e esse que é o perigo da coisa, porque virou um fla-flu geral a nível mundial do tipo que assim... Você normaliza tudo que tá do teu lado, né? Que é bizarro você normalizar. Por exemplo, e você demoniza do outro lado. E eu falo, sim, não tô falando de um específico, tô falando de ambos os lados. Que eu já vi de ambos os lados assim. Eu já vi de ambos os lados assim. Ah, o cara bateu na mulher. Então. Mas o que aconteceu que levou a isso? Por quê? Porque era do seu lado, entendeu? Então, porque assim, se fosse do outro lado... Exato. Mano, não tem como se normalizar uma parada dessa, entende? A questão é a ação em si. Exato, entendeu? A atitude... Eu já observei isso daí também. Exato, é muito louco. Eu fico só observando e falo assim, meu Deus, nós estamos ficando em paranoia, cara. Parece que o pessoal, ele tá perdendo a habilidade de pensar por si só. Que eu acho que é o princípio básico da humanidade. Sim. É o que diferencia a gente dos animais, é a gente ter raciocínio individual, né? A gente pensar... E eu falo, cara, não, a gente tá evoluindo pra virar tipo clubinho, sabe? Entendeu? Assim, matilha. É o clube da Luluzinha daqui, é um clube de Luluzinha daqui, aí esse aqui que briga com esse aqui, porque faz parte desse grupo aqui, porque outro faz parte... Gente, cadê aquele negócio de ser ser humano, tipo... Sim. Que nem eu tava falando na nossa entrevista. Gente, é ser humano, cara. Sim. A gente tem as mesmas necessidades, tá? É homem, mulher, cada um tem o seu, né? Metabolismo diferente, seguindo a sua estrutura física, mas, escuta, é ser humano. Você até trouxe esse ponto, assim, um dos lances que eu falo assim, hoje a gente tá numa epidemia, né? Porque isso aí pra mim é totalmente desregular o que tá acontecendo. A gente tá numa epidemia aí de casos de feminicídio, de violência contra a mulher. E, cara, às vezes assim, você vê lá um caso... Eu vi uma reportagem hoje que o cara, assim, ele demonstra o comportamento do que eu tô querendo falar. Que hoje, assim, parece que virou uma rixa, que, por exemplo, aparece um caso de... Cara, quantos casos a gente vê por dia de feminicídio mesmo, de fato? Que pra quem fala que não existe feminicídio, tá precisando começar a interpretar um pouquinho melhor as coisas. Ah, morrem mais homens do que mulheres. Sim, mas os homens não morrem só por serem homens, né? Eles morrem porque eles arrumam confusão na rua, etc. É diferente de uma mulher que, pelo simples fato de ela falar que ela não quer mais, ela tá sujeita à violência. Então, é um abismo de diferença. Mas é o que acontece. Pô, tem lá 4 casos de feminicídio. Aí aparece um caso que teve aí de uma estudante que ela teve um surto, perdeu o controle do carro, entrou dentro de uma garagem e atropelou um senhorzinho que morreu. Os comentários: mulheres, parem de nos matar. Cara, isso é diminuir muito uma causa extremamente complicada que tá tendo. Sabe? E eu vou te falar, pra mim, violência não é só a pancada não, tá? Pra mim, diminuir piadinha é tão violência quanto, né?
E aí, por exemplo, teve um caso hoje aí que circulou de um cara que ele tava no avião, dando uma aula pra uma menina que ela já tinha o brevet, tudo, mas ela precisava cumprir horas. Então eles estavam lá no avião, treinando, num Cessna. O cara assim, o que ela depôs, né? Que o cara simplesmente olhou pra ela e falou: você sabe o que você tem que fazer, se tacou do avião. O cara se jogou do avião. Ela, como ela já sabia o que fazer, ela conseguiu controlar o avião, falar com a torre e pousar. Meu Deus. O primeiro comentário que teve de um cara foi: ah, mas tem que ver porque é só a versão dela, o cara não tá aqui pra se defender. Então tá, então você vai querer me convencer que um cara atlético foi empurrado pra fora de avião por uma menina. Cara, sabe? A pessoa que Olha o nível da doideira tá que tá. totalmente corrompido. Entendeu? Assim, isso cai muito nessa linha do que a gente tá falando de assim, parece que hoje tem virou uma rixa homem contra mulher, não, cara. Então, é isso que eu não entendo. Aquele negócio que eu sempre procuro colocar e isso assim como experiência própria mesmo, viu? De vida, assim, sabe? Que eu sempre trago. Que eu aplico na minha vida e eu percebo que dá certo e eu compartilho com o mundo. Ainda o desenvolvimento pessoal, ele é a melhor estratégia de vida, individualmente falando, do ser, para se livrar e aprender a identificar enrascada. Tá? Sim. Eu já falei aqui em outros episódios, mas eu, assim, como mulher, aproveito o gancho e compartilhar. Eu já tive um amigo, que se dizia que era meu amigo, que se aproximou e não se mostrou quem era até ter a oportunidade de me dar o golpe. Ninguém vem escrito na testa, né? Pelo contrário, cara de menino bom. Sim, menino de vó. Bom. Menino de vó. Menininho. Então, cara de menino bom. Cara, até então, não tinha me demonstrado nada que eu podia falar. Não, né? Na verdade, já tinha. Hoje, pensando bem, tinha algumas coisas mínimas. Algumas vezes as coisas passam. Mas a gente, batido. às vezes, pensa... eu acho que era por causa da situação, sabe? Alguma coisa do tipo. E a afinidade faz a gente relevar muita coisa sem querer. Exatamente. Porém, hoje eu digo e afirmo. Sim, as pessoas, elas se mostram nos mínimos detalhes. Sim. E às vezes a gente acha bizarro, mas por conta da consideração, a gente acaba tipo, acho que, né, foi um deslize, alguma coisa. Meu, esse cara, depois pra mim conseguir tirar esse cara da minha vida, tá? No fim, esse cara até me ameaçou, porque envolvia dinheiro, enfim, um monte de coisa. Sabe? E o cara tava querendo se aproveitar. Até a hora que eu identifiquei, e não. E aí o cara me tirou, né? Nervosinho. Pulou. Não, o cara, pra mim tirar o cara dessa situação. Não é fácil. Não é fácil. O desgaste é grande, você tem que se fazer de louca. É literalmente, entendeu? E aí é um ponto que aí Aí a gente vê a raiz do patriarcado inserida na sociedade. Porque Sim. assim, na hora... Ai, não, mas pra que você tá fazendo isso? Nossa, mas tem certeza que o problema não é você? Olha, pô, mas ele é tão bonzinho. Ninguém vê o que tá acontecendo, né? Só você tá sentindo. E a sociedade, ela tende a sempre jogar o peso maior na mulher, cara. Tende a sempre jogar o peso maior. Eu sempre falo assim, toda vez que você vê um caso ali no noticiário, na rua, de uma criança aí ou qualquer coisa, qual que é a pergunta sempre? Cadê a mãe? Ninguém pergunta cadê o pai, velho. Ninguém pergunta como é que tá a mãe. Então. Sabe? É complicado, cara. É complicado, sim. A sociedade, ela tem ainda um caminho muito longo a percorrer, sabe? E eu acho, assim, não querendo ser o Cavaleiro do Apocalipse, mas eu acho que, infelizmente, eu não vou viver pra ver eu também acho o patriarcado sair da raiz, assim, sabe? Eu não... É muito difícil. A gente até comentou ali sobre umas bizarrices que estão aí acontecendo. E eu sou uma pessoa, assim, que... quem vai na minha rede social, se não me conhece... Vai falar, pô, o cara milita pra caramba, não sei o quê. Cara, eu sempre pensei o seguinte, assim, porque eu já ouvi muito esse tipo de questionamento. Na minha rede social, eu falo muito sobre a questão da mulher. Assim, no Degrau Podcast, a gente faz muita questão de dar muito espaço de voz pra mulherada. Eu acho que tem que dar cada vez mais. Mesma coisa, assim, pô, minha esposa é negra, então, assim, não tem como eu não, sabe, militar pela causa mesmo, assim, antirracismo, anti-homofobia.
E aí toda hora vem pô, mas o que isso tem a ver com você? Eu não preciso sentir a dor na minha pele, velho. Ai, não acredito. Eu não preciso sentir a dor na minha pele pra eu Não, brigar pelos outros. sim. É igual eu falo do voto. Teve um episódio lá que a gente tava conversando com a galera do rap. E o cara perguntou pra mim, tá, mas quando você vai votar, o que sustenta a sua base de voto? Porque eu tinha falado que assim, graças a Deus, eu não dependo de nada de político, né? Sempre tive meu trampo, tive um trampo bom que eu consegui ali na caminhada. E, né, e hoje eu tenho as minhas outras questões, podcast, outras margens aí que eu tô correndo. Então, assim, uma decisão política, ela vai influenciar uma coisa ou outra pra mim, como influencia pra economia no geral. Mas, pra mim, tanto faz como tanto fez. E você vota no quê? Eu voto porque não tá na mesma condição que eu, velho. Porque não consegue ter essa tranquilidade, velho. Eu tenho que votar. Esse que é o ponto que a galera não entende. Eu não tenho que votar pensando em mim, eu tenho que votar pensando no coletivo, tá ligado? Esse é o lance. Independente da sua decisão. Sim. Você pode direcionar a sua decisão para A ou B. Tranquilo. Mas você tá pensando só em você ou você tá pensando no todo, né? Eu acho que esse que é o ponto. E a galera não entende muitas vezes esse conceito de empatia, né? Não, a gente... Parece que é frescura falar de empatia. Não, hoje em dia, eu vou falar uma coisa pra você. Mas quem fala muito de empatia, tem que olhar as ações. Exato. Como eu já conheci muita gente na minha vida, muita gente, eu não sei o que acontece. É perigoso. É difícil, porque assim, as pessoas que mais falavam... aí você vai Bonitinho, olhar... vai ver. Sim. Por isso que hoje eu só ando com a minha blusinha preta. Não, é assim, ó, eu falo assim eu tenho Você muita entendeu? amiga assim, eu sempre falo pra elas, eu falo, mano, vocês estão numa corrida na São Silvestre, sabe quando pega brigadeiro? Sim. Vocês estão numa brigadeiro, porque eu vou te falar, cara, é difícil, viu, velho? É assim, eu sigo muito, tem até uma galera que faz esses conteúdos de mulher, assim, recebendo mensagem, tipo abordagem, essas abordagens de Tinder e tal. Aham. Eu acho muito engraçado, assim, a forma como elas lidam com a parada. A conversa em si é catastrófica, mas é engraçado a reação dela. Sim. Tem uma lá que ela fica comendo, ela vai fazendo umas caras de deboche comendo. Eu tá já rolando. vi essa daí. Muito boa ela. E assim, cara, você começa a ver umas coisas assim que você fala, Olha, velho, ó, quem casou, sim. viu, velho? Porque eu vou te falar. Não, difícil, o viu? negócio é complicado. É treta, e eu vou te falar. E aí fica aquele negócio, né, de meio que parece que e aí, de novo, vamos dar um exemplo. A menina lá contou lá que, pô, conheceu um cara no Tinder, marcaram de se encontrar, foram lá pro bar, se conheceram, foram pra casa, tal. Ou, convidou já direto pro primeiro encontro e pra casa. Fala por mim. Eu, como mulher ou até como homem, eu nunca iria num encontro de primeira na casa de ninguém. jeito nenhum. Eu não sei o que vai botar na bebida, velho. Fala a mesma coisa. Eu não sei se a pessoa é aquele... Eu não tô afim de virar seriado, velho. Sim, eu não tô afim de virar personagem de seriado. Exato. Então, assim, me contratem pra trabalhar em seriados, não é isso que eu tô falando. Mas eu não quero... Eu não quero ser o quero ser o conteúdo, né? Enfim. Exato. Baseado em fatos reais. Exato. Mas assim, eu não iria, mas assim... Não dá. Mano, toda hora ver aquele comentário. Mas também essa aí não dá pra defender ela, porque de primeira... Irmão, você não tá na vida dela, você não tá na cabeça dela, você não tá no momento que ela tá passando. Carência é foda, velho. Cara, era isso que eu ia falar. Carência é foda, manipulação é foda. E esses caras sabem ser manipulados. Sabe? Ou eles choram tudo. Opa. Se a mulher que tiver numa situação de relacionamento abusivo, ela não tiver uma estrutura emocional dentro dela, ela não consegue sair. Não consegue por quê? Não consegue sair. É difícil. Ó, sim. Cara, eu como homem, velho, eu passei por relacionamento abusivo e eu não tinha me ligado que era abusivo. Sabe quando eu fui me ligar que o relacionamento era abusivo? Eu já tava casado há 10 anos. Não com a pessoa. Sim. Tipo, eu tava casado com a minha esposa, aí, tipo, começou esse lance de relacionamento abusivo. Você começa a ver a galera falando, aí você vai lembrando daquele relacionamento lá de trás. Aí você, velho do céu, mano. Era abusivo. Eu tava num cativeiro e não sabia. Sim, tem muita... Então, assim, e pra mulher é ainda mais difícil por toda a questão que inclui fragilidade e tal. E aquele ponto principal. Quantas conseguem apoio? Da família. Não consegue. Ainda tem umas que são que, por questões religiosas, a família ainda
orienta que não, tem que dar mais uma chance, Exato. tem que esperar. Mano, o pastor mandando Sabe? encobrir. Não, se tapa na cara, era o capeta, mas vai resolver. Sai daí, respeita velho, a oxe. história, Como... vai lá, Sai pra lá, velho, pô. vai, rapaz, daí pôde. Não, gente, assim, quando a gente olha pra isso daí, eu digo e afirmo, é o desenvolvimento pessoal, tanto pra homem quanto pra mulher. A gente sabe que hoje em dia tem muitos casos contra a mulher, tem mesmo, tá? Mas existe a outra parte também. Entendeu? Tem a parte de mulher que comete relacionamento abusivo com homem. Então, o que acontece? O que vai fortalecer a gente, pra gente saber identificar? Porque livre ninguém tá de encontrar com esse tipo. Não. Eu mesma já encontrei, entendeu? É como a gente fala, não tá na testa, velho. Então, e eu resolvi tudo sozinha, detalhe. Eu tenho um relacionamento de 20 anos, não sabia, eu não tinha contado nada pra ninguém. Eu falei assim, não, eu mesma entrei nessa situação, eu mesma vou sair. E eu consegui resolver. Só que vocês me conhecem internamente pra saber como é que eu sou? Porque eu até me lido bem, não tem essa de vir chorar, né? Eu tô vendo que a pessoa, aquele negócio, olhe o que a pessoa faz, não o que a pessoa fala. Exato. A pessoa, ela pode estar se desmunhecando de chorar na sua frente. E nunca começa num tapa. Não Não existe isso de pôr a mão, sabe? E aí você fica nessa de... Você vai abrindo a porta um pouquinho. Ninguém chega chutando a porta. Vai abrindo as portas aos pouquinhos. E aí depois que abriu inteira a porta... Não, porque assim, não tem como. Não existe a possibilidade. Exato. Então, assim, o que a pessoa tem que saber? Se eu estou fragilizada emocionalmente a ponto de eu permitir que um cara chegue em mim, ou aumenta a voz, ou encosta, ou não sei o quê, e eu permito isso, aí você olha pra você e fala assim, eu não estou podendo nem me relacionar com ninguém. Sim. Entendeu? Você tem que voltar pra si e buscar terapia, vai buscar o desenvolvimento pessoal, a melhor coisa que a pessoa pode fazer antes de cair em algum relacionamento, pra se começar a se relacionar com o outro. Porque a gente tem que aprender, fala, a gente tem que aprender a se relacionar, claro que a gente tem que... Cara, Gente! inclusive, o lance de aprender a se relacionar é aprender, inclusive, que você não precisa se relacionar. Né? Porque não é uma necessidade. Exato. Não é? Exato. Ou você... Pra que você vai viver com medo? Se é pra você... Então, Por exemplo, assim, eu falo porque assim, eu conheço algumas amigas que falam, cara, nossa, depois do que eu passei, não sei o quê, pô, e agora pra eu conseguir me relacionar de novo? Você não precisa, velho. então, Vai viver a tua vida. vai vivendo. Sabe? Vai curtir. Cara, estamos em 2026, não tem mais essa de não ter que ser, sabe, tipo, ali, um casal ali. Cara, gente. sai dessa garoa, como eu costumo falar. E principalmente porque, assim, é o que eu falei de novo, assim, eu sou homem, velho. E eu tava num relacionamento abusivo e eu nem fazia ideia, mano. Pois é. Apesar de alguns fatores que eu não vou entrar aqui no Sim. mérito, até pra não derrubar o que eu passei, que eu não vou contar, mas assim, pra mim foi difícil, velho. Pra mim foi difícil. Eu tive, depois eu lembro, eu tive 2 relacionamentos que eu não conseguia. Cara, sabe quando você tá estafado, Se velho? libertar, né? E eu não conseguia sair, velho. Sabe? Então, Sair assim, do quê? Do do relacionamento. relacionamento. Então, assim, Se desvincular, né? Exato. Se pra mim era difícil, É. imagina pra uma mina que tá ali sozinha, É. o cara que muitas vezes é o dobro do tamanho dela, Isso. o cara já tá agressivo, sabe? Já ameaçando. Fala com a família muitas vezes tá cagando, né? Então, assim, velho. Não. Mané do julgamento, sabe? Sim. Não dá. Sabe, eu acredito sim que uma pessoa que está em um relacionamento, quando a gente observa, a gente fala assim, não, a pessoa tem que se tratar. Primeiro tratamento psicológico, psiquiátrico, ou seja lá o que for. Mas a pessoa precisa voltar a atenção pra si. Porque senão a pessoa não tem condição. Como é que você vai se defender? Esse mundo é uma selva, cara. Teve Quem gente. imagina, Teve gente que me criticou, porque eu ensinei umas paradas pra minha mulher. Inclusive dei uma, também não vou falar aqui pra não. Mas assim, eu ensinei pra minha mulher. Sabe? Sim. Tipo, pode acontecer alguma coisa na rua, ela Sim. pega muito Uber. Pode ela não estar mais comigo, tá com outra pessoa. Eu sempre faço um comentário assim.
Mulherada, da cadeia vocês saem, do cemitério não sai, né? Então, assim, tem que aprender a se defender sim, cara, sabe? Lógico. Tem que aprender a se defender. Não, tem que. É poucas ideias, não É tem isso. essa. E eu sempre digo, é poucas ideias. Se não fosse o meu desenvolvimento pessoal comigo mesma, Muito bom. com esse monte de gente que eu já conheci na minha vida, em todos os sentidos, não tô falando de relacionamento, tô falando de relacionamento humano, de trabalho, de Sim. vida, né? Cara, eu só tenho espertão. E aí que eu Tem volto ali espertão. é que eu volto ali no que eu falei do Degrau Podcast, que assim, Bom. a gente faz, cara, muita questão, sabe, de dar espaço de voz pra mulher, dar espaço de voz pra discutir sobre homofobia, discutir sobre racismo. Sim. Praticamente todo episódio a gente dá uma pincelada em alguma coisa sobre questão de violência no dia a dia, no cotidiano, violência policial, enfim. Ai, cada A uma, gente não. tem que, assim, eu acho que, assim, pelo menos é a missão, né, nossa, lá eu e do Douglão ali, que Sim. assim, tem que ser, assim, a gente tem um podcast que a gente volta muito pra quebrada, né? Muito bom. Então, assim, cara, tem que dar espaço de voz e tem que Então. assim, ser meio que, vamos dizer assim, não digo que é um canal de denúncia, mas tem que ser pelo menos um canal de reflexão, sabe? Que toca, né? Exato, cara, assim, poxa, a gente já trouxe gente ali que, pô, tá passando por situação disso no momento, como é que eu vou dar as costas, velho? Não dá, né? Sabe, assim, não tem como, eu acho que, e aí volto naquele papo lá que eu brinquei do papo jornalístico. Assim, eu falo, cara, assim, mano, você, assim, pode parecer uma conversa de botequim, porque você viu lá que você passou com a gente ali, a gente tem uma conversa muito Adoro. aberta, muito É muito natural. bom. A gente não fica aquela coisa lendo Engessado pauta, tal. também não Exato, gosto. Exato. Não. Parece um papo de botequim, cara, Sim. mas não é, velho, você tá falando pra uma porrada de gente. mano, Vai sabe? pensando, os papos de botiquinha é onde tem as maiores reflexões. Exato. E assim, a gente tá falando pra muita gente. Sim. Então, assim, quer queira, quer não, cada um no seu quadrado, cada um ali no seu tamanho, você influencia É claro. pessoas, né? Então, isso é muito importante. Que esse é o papel do influenciador, que hoje, assim, cada cara que se perdeu, que hoje, assim, todo mundo é influenciador. Pois Fez é. um vídeo e virou influenciador. Então, Influenciador é o quê? A pessoa que ela influencia opiniões, né? Se sim. ela... E assim, e não é aquela questão de que, ó, eu tô falando aqui pra você pensar igual a mim, não. Mas o meu papel é abrir a tua mente. Fazer você falar. refletir. Exato. Fala, cara, peraí. Esse caminho que eu tô seguindo é esse mesmo? É assim? É isso. A sua decisão é soberana, é tua. Mas o nosso papel é esse, pô. É dar um dinamismo, dar uma abertura de mente, né? Transmitir. Exato. Através da comunicação. Que, ó, vá falando aqui, eu adoro. Você adora também, né? Muito. Aí, ó. Muito. Não, eu acho que é uma arte. Às vezes eu fico olhando assim e falo, ai, a comunicação é uma arte, né, gente? Porque comunicação não é só falar, comunicação é tudo, é tudo. É a forma como você expressa. O silêncio se comunica. O silêncio, sim, nossa. Que nem eu falo, às vezes eu penso assim, eu não dou resposta pra alguém, aí a pessoa continua insistindo. Aí eu falo, será que a pessoa não tá entendendo o meu silêncio? Que o silêncio também é resposta? Cara, é engraçado assim. Não é mesmo? Eu falo assim por eu ter filho, né? É engraçado assim às vezes. Meu filho tá aprontando alguma coisa, minha mulher tá lá, blá, 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 falando várias, ele lá aprontando e ele, né, tipo, meio que retrucando. Eu só olho pra cara dele, ele, papai. Sim! Eu nem abri a boca, Então. só olhou, já comunicou. Já falou, É já "Filhão, comunicação. segura a tua onda, né? Dá uma seguradinha. É sobre isso. É isso. Porque fala, o silêncio Exato. também fala. A Fala gente tem muito. que aprender a ler. Gente, a comunicação é incrível. Eu sou apaixonada. Eu também sou perita pra falar, porque, sabe, a gente descobre tudo que a gente quer descobrir Sim. pelas diversas formas de comunicação, que é incrível. Que é uma também das coisas que vai salvar muita gente de cair enrascada. Exato. Estude comunicação. Exato. É assim, e eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é esse, assim, cara. Leia sinais, né? Leia sinais, assim, pra tudo, né? Pra tudo na vida. Eu falo assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Aham. Sou muito impulsivo. Também sou, já fui Não, mais. assim, e, por exemplo, até comentei coisas assim. Você recebe, às vezes, um e-mail, eu dando a mão do cara, na hora ele falou, pô, é golpe. Só que na hora que eu recebi o e-mail, eu já fiquei apavorado. Eu fico assim, foi engraçado que foi um e-mail sobre o registro da
da marca, né? Aham. Eu vi esse e-mail, tipo, eu tinha ido no banheiro, tipo, era umas 2 horas da manhã. Ah, sabe quando você vai dar aquela xeretada no... Sei. Na xeretada, ela falou, nossa, com bastante e-mail. Tinha um e-mail de um golpe que acontece muito nesse período. Sim. Eu fiquei desesperado achando que o negócio era verdade. Não cliquei em nada, Uhum. mas eu fiquei desesperado. Falei, puta, amanhã, quando der umas 8 horas, eu vou mandar mensagem pros caras. Quem falou que eu dormia até as 8 horas da manhã? Então, Sabe, tipo, ansiedade. vai lá em cima, lógico, porque E aí é um ponto que eu falo. Façam terapia. vocês estão vendo? Não tem jeito, gente. A gente tá nesse mundo, a gente faz parte do coletivo, a gente Sim. faz parte. Por mais que a gente opte caminhar por formas alternativas de se viver, Sim. que nem a gente que nem trouxe no seu programa, terapias alternativas, outras formas, né? Que tenha conexão com a natureza, tudo, mas a gente ainda faz parte. Exato. A gente ainda está aqui. Exato. Então não tem como, Exato. sabe? Não tem, senão, mundo pós-pandemia, todo mundo ficou meio biruleibes. Total. Você não acha que só você não, viu? E não acha também que eu não sou biruleibes, Não, porque eu sou e não faço questão de eu vou te mostrar o contrário. Eu vou te falar, quem acha que não é, tá mais biruleibe do que quem acha que só ele é. Exatamente. E é nesse negócio de tabiruleibe que a gente encontra a conexão. É o que eu falo, a minha loucura é que me mantém sã. É isso. Porque se não cara, fosse a minha loucura... Eu vou te falar assim, eu tenho o meu pé atrás, porque é muito normalzinho. Eu falo que eu também. personagem, velho. Eu também. personagem, Nossa, eu tava falando pra você dizer bonitinho agora há pouco. Então, cara, não rola. Dá, É muito... não. O suéterzinho enroladinho. Ai, não dá. Eu falo, ó, já junto logo o balde, porque, cara, na boa, eu tô sempre com a mesma blusinha preta e eu não tô nem aí se vão pensar mal ou não. Cheguei num patamar da minha vida que eu prefiro o mais simples e confortável, entendeu? Exato. Nem que for sempre a mesma, que importa que tá limpa. É isso. Eu vou sempre falar a mesma coisa, porque, gente, e o que você vai transmitir? Eu sempre penso assim, quando alguém faz uma opinião a meu respeito. A mais importante de todas, paga minhas contas? Então, Não. então Me influencia de alguma maneira positiva na minha vida? Não. Me ajuda a resolver algum problema meu? Não. Então, eu não vou falar o que eu ia falar pra não... Né? Então, cara... não tem como, Sai entendeu? desse sol quente que aqui não... Não, que aqui não rola. Ô, Fábio, quanto tempo o canal vocês deram início ao projeto? O projeto, ele tá pra atingir 1 ano. Arrasou! Ele vai, nesse mês aqui, ele atingir 1 ano. Maravilha! Vou até confirmar, se eu não me engano, semana que vem. Aham. Só que assim, eu até brinco que assim, o Degrau, ele começou com 4 pessoas. Aí uma dessas pessoas saiu pra entrar outra pessoa no lugar. Aham. E por fim, 2 pessoas saíram. Sim. Até que ficou só eu e o Douglas. Isso começou mais ou menos por volta de março, Sim. né? E foi aí que o canal Tomou, pegou. engatou. Engatou, então assim, teve aquele início com algumas divergências, iniciou com algumas coisas que hoje a gente vê que deveria ter iniciado de outro jeito. Uhum. Faz parte, né? do processo, né? Então assim, por início original, 1 ano, mas por início verdadeiro, 4 meses, vamos colocar assim. Bacana. Assim, sabe que você fala que agora Sim. negócio... Eu falo porque assim, eu acho que foi lá a partir de março para abril Uhum. que o canal criou identidade. Legal. Tá? Eu falo por quê? Quando a gente fala de internet, principalmente, o povo Uhum. se apega muito em números, que são importantes. Não tem. Não, mas Eu não vou chegar e falar que não é importante, porque, cara, eu quero estar lá com 1 milhão de seguidores, eu quero estar lá com 1 milhão de visualizações e Sim, tal. mas no sentido de resultado de trabalho, Exato, não daquele negócio até de porque é isso que move o business, né? Então, Que é um business no fim das Sim, contas. sim. Ninguém tá Não, aqui claro. pra fazer, Sim. né, hobby, né? sim. Então, assim, só que eu falo que o canal criou uma identidade porque hoje, velho, assim, quem vê algum vídeo, quem vê alguma coisa, putz, isso aqui é do Degrau. Sim. Uma coisa que eu falei assim, pô, falei com os caras outro dia assim que eu fiquei mó feliz. Joguei no
No Google. no Google ali, pô, fala tal, do Degrau, fala... Ele trouxe uma relação assim, falando, pô, o canal Conecta tá quebrado. Eu falei, pô, Aí, é ó. isso, velho. Sabe quando você vê, você fala, Já "Puta, tá... tá criando identidade, sabe? Sim, muito bom. Até minha mulher, no domingo foi engraçado. A gente teve recentemente um episódio com uma menina que ela faz bolo lá da Vila Eu São vi. Pedro, meu, Muito, maravilhosa a fiquei com história vontade dela. de comer esse bolo, hein? É bom, Vou viu? comprar, Não, moça. come Como que é é que é o bom. nome dela? Ariana Bolos. Ariana, Meu, me aguarde. ó, vou te falar, vale a pena, muito bom. E foi engraçado, a gente no domingo, a gente foi no açougue lá, que eu ia fazer um almoço lá, que eu gosto de cozinhar, né? Aham. A gente ia fazer um almoço, a gente passou no açougue e tal. Aí a menina, tipo assim, a gente chegou no caixa, a menina do caixa, ela olhou pra minha cara, olhou de novo e falou, é você que tem o podcast que a menina do bolo foi? Tá vendo? Eu falei, foi e tal. Mano, eu adorei, eu como o bolo dela, pô, nossa, agora o podcast de vocês e tal, não sei o quê. Eu falei, porra, Você tá vendo? cara, Identificação. Nossa, cara, é muito As bom. pessoas já estão... Então, reconhecimento. A gente foi em samba, pô, caramba, mas teve um cara aqui que você foi no podcast e tal, assim, Aí, ó. esse tipo de coisa, pô, assim, é que eu falo muitas vezes, É assim, satisfatório, o lance do sucesso, né? Muita gente linka, eu acho, de novo, assim, o sucesso é uma parada que eu acho muito individual, Uhum. né? Sim. Tem gente que linka muito, que é normal no mundo que a gente vive, linkar o sucesso a você tá rico. Então. Eu quero ficar rico, cara. Não, assim, já Longe entendi. de mim não o que- querer, sabe? Mas assim, cara, eu acho que eu enxergo o sucesso muito mais como um propósito alcançado, como um legado que você deixa, do que como a grana em si. É a prosperidade como um todo, né? Exato, porque assim, às vezes assim, a grana você pode ganhar na Mega Sena. E aí, Sim, velho? Você vê uma pá de casa de careca que ganhou na Mega Sena, 3 anos Aham. depois tava falido. sim, sim, né? sim. Então, Com assim, certeza. eu acho que é isso, cara. Eu acho que... É um conjunto. Eu acho que esse, pra mim, assim, o nascimento verdadeiro do Degrau, e assim, eu, Fábio, aqui falando aqui, não falando em nome do Degrau, Sim, falando sim. como Fábio mesmo. Eu enxergo mais assim, entre março e abril, que foi quando a gente adquiriu identidade, sabe? Muito bom. Ficou aquela coisa coesa. Sim, Sabe? sim. E é isso. Acho que esse é o marco mesmo, assim, na minha vida, assim, com relação ao Degrau, sabe? Muito legal. Então, vocês estão vendo como é que é bom ter essa troca? Isso que é vida, né? E isso a gente... Negócio, vida pessoal, é tudo... É o network, é o que eu falo. Network, O velho. nosso maior network é a gente mesmo. Assim, ó. Sabe? Não importa Sim. o que você traz, a sua bagagem. Não precisa ficar com firula. É a sua bagagem, a sua trajetória, a sua vivência. Esse é o nosso propósito. Isso é individual de cada um. Porque Sim. é isso que dá o diferencial. Sim. Cara, entendeu? network é a... Cara, acho que a network, assim, acho que é a maior força que existe, assim, Desde que o mundo é mundo, o mundo é feito de relações, relacionamentos. Exato. E é isso, cara, assim, o network é isso, assim, aquela troca. A gente tava falando sobre a questão de Sim. construções, parcerias, sabe? Sim, sim. É aquela via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Não é só vem a nós, Exato, sabe? exato. E esses, assim, a gente identifica já, põe pra lá. Claro. Mas essa troca é muito importante. É muito importante. São 2 canais aqui que estão aqui, que é o Risoterapia Íntima aqui, né? E antes teve o episódio que a gente gravou e eu no programa deles. Sim. Então, isso que é muito importante. Cara, eu trabalho, como eu disse, eu trabalho com vendas, aí eu vou entregar a minha idade aí, né? Eu trabalho com vendas há 25 anos. Então, Né? E desde lá até hoje, assim, hoje eu trabalho com investimentos, né? Eu trabalho no mercado financeiro. sim. E eu tenho cliente que corre comigo há 5 anos. Então, Começou a trabalhar comigo, assim, pra onde eu vou, vai comigo. E eu tenho cliente novo, assim, que tá conhecendo, assim, que pergunta, assim, fala, pô, tal, mas eu fico com o pé atrás. Eu sempre trago muito o seguinte, meu relacionamento é de longo prazo, sabe? Até nessa linha que você falou dessa galera Sim. que faz parceria, mas a gente identifica logo Sim, quem tá sim. querendo dar desperto. Eu trago muito isso pro lado da venda, no geral, vara comercial. Meu irmão, se você quer fazer uma venda ruim só pra ganhar comissão, você vai fazer, mas vai ser só ela, velho. Uhum. Você não vai ter outra venda. Faz o negócio do jeito certo, que essa pessoa vai comprar sempre contigo, vai te indicar cliente. Você vai ver que no longo prazo você vai ganhar muito mais do que ficar picaretando os outros, velho. Eu vou por esse lado aí. Entendeu? É no longo prazo. Mas assim, é aquela parada. Como eu disse,
Meu papel é trazer reflexão. Como você vai agir, É, decisão a tua. gente traz a ideia e joga aí. É que nem eu falo pros meus clientes quando eles vêm com umas ideias doidas aí de ir atrás de guru. Eu falo, cara, eu sempre falo, Ai, eu falo na base da brincadeira, a gente dá aquela Sim, lapada, claro. né? Eu sempre falo, o dinheiro e o funeral é teu. É. Não tem como eu definir pra você o que você vai fazer. Pois o é. dinheiro e o funeral é teu, exatamente. entendeu? Aí vai de você aí o que você quer fazer, cara. E Por quê? o que eu posso falar sempre é, não existe almoço grátis pra nada na tua vida. Não. Tudo que tá muito fácil, É. tem boi na linha, velho. Põe na Para com esse negócio de grátis, pelo amor de Deus. Não. É que isso aí é cultura que tá enraizada aqui. Ó, você vê todos esses casos. Ó, vê se os casos, falar de mercado financeiro, vê se os casos de golpe que você sempre vê aí circulando é do cara oferecendo 1,5%. Não, é o cara que vem com 10% ao mês. É o cara Então. vai lá, cresce o olho. Cresce, Ô, é. amigão, olha como é o mercado, Sim, né? Eu tô falando aqui para área de investimentos, mas serve para qualquer área da tua sim, vida. qualquer área. Quantas vezes você vê casos aí de carro também? Pô, até eu gostava de ver esse programa policial. Cara, pô, mas você tá com esse carro, quanto você pagou nesse carro? O carro com a documentação toda adulterada, quanto você pagou nesse carro? 16 mil. Pô, o carro de tabela é 40, velho. Só É tua pra mãe se fez filho desconfiar, né? esperto. Só tua mãe fez filho esperto, sabe? Cara, então assim, eu sempre falo, olha, pesquisa, dá uma olhadinha, É. cara, vai. Nem tudo Vai- que vai na reluz é manha. ouro. Exato. Cuidado. Exato. E na internet hoje em dia tá assim, tem muito disso. Eu que sou Eu- do samba, eu falo, nem tudo que cai do céu é sagrado. É. Pegando de originais do samba. Exatamente. Porque não adianta. Não Você, adianta. às vezes você olha lá o negócio lá, olha, quando a esmola é muita, o santo desconfia, como já dizia o ditado. Cuidado. Teve uma vez que teve um cliente meu que falou assim: ele era vendedor também, né? E aí ele falou assim: eu tenho uns clientes aí. Que aí, às vezes, fala umas coisas, aí eu acabo concordando. Eu sou que nem camaleão. Eu concordo com o cara só pra fazer a venda. Aí eu falei assim: olha, eu não sei com que você trabalha, venda do quê? Falei assim, mas que nem o meu trabalho, que é mais terapêutico, eu falei assim, eu já não vou por esse lado, Difícil, né, cara? Você bota numa sinuca de bico numa brincadeira dessa. entendeu? Sim. Eu já não vou por esse lado, porque eu preciso ter um alinhamento. Exato. E eu percebo que agora, até agora, que eu não tô mais na área da terapia, que eu tô aqui na comunicação, no podcast, continua a mesma coisa. Sim. Eu tenho uma seleção, porque eu tenho que ter uma ressonância com a pessoa que eu vou trazer aqui. Exato. Não é simplesmente, entendeu? A qualquer pessoa, mas, gente, tem coisa que eu não faço nem pagando. Exato. Dependendo da proposta da pessoa, nem que a pessoa vier me falar, te dou tanto, eu não vou querer. Se não tiver alinhado com o meu propósito, com o meu Exato. objetivo, eu não vou querer. Entendeu? Porque Exato. eu trago esse negócio da autenticidade comigo aonde quer que eu vou. Então, assim, não adianta. A gente tem que ter isso. Isso é uma coisa enraizada na gente, Sim. né? E que faz parte do nosso processo. A gente vai construindo a estrutura assim. É que esse é principalmente lá do comercial, é como você trouxe, Pois é. é muito perigoso porque tem muita gente que avança essa linha tênue, né? Então, assim, vou dar um exemplo de mim, assim, de novo. Falando de política. Mercado financeiro, todo cliente fala de política. E, infelizmente, muitos deles tomam as suas decisões financeiras baseadas em política e só quebram a cara. Toma uma decisão financeira, toma uma decisão de investimento, porque político A vai fazer tal coisa. Cara, sai dessa cilada. Mas Então. quer fazer, de novo, dinheiro é teu, o funeral também. Mas assim, por exemplo, eu conheço meus clientes, eu sei quem gosta de lado A e quem gosta de lado B. Uhum. Eu não vou ficar discutindo. Sim. Eu tenho a minha posição. Sim, Eu não vou sim. ficar, não. Mas assim, o cara fala, isso aí. Isso. pô, tá. Sim. Isso é uma coisa. Sim, Agora, sim. assim, se eu tirar meu dinheiro daqui e botar aqui, eu consigo fugir do fisco? Você foge, mas você vai fugir com outro, não comigo. Então. Uma coisa é eu te dar uma orientação financeira para Aham. reduzir imposto. Pô, Sim. na hora. Engalbelar, aí você procura quem engalbela, entendeu? Entendeu? É isso, porque assim, lá na frente isso vai refletir em mim, cara. Reflete, Vai não tem refletir, não tem jeito. jeito, cara. Reflete. Não tem como, não tem pra onde ir. O que a gente faz, reflete. E é uma coisa que eu sempre, assim, acho que é a principal, assim, que eu sempre falo. Toda a minha vida na área comercial, mas principalmente na área financeira, que é perigosa, Sim. eu sempre falei o seguinte. Quando você vai fazer qualquer tomada de decisão, se você olhou pra dentro e ficou na dúvida, não faça, velho. É. O alerta de dúvida é o principal alerta que você tá fazendo merda. Desculpa o termo, Verdade. Não, sabe? imagina. Porque é isso.
Quando você entrou, falou, puta, mas se eu fizer isso aqui, será que vai dar bom? Não vai dar, velho. Então, Não vai dar. já tá tendo uma dúvida ali, já tá avisando. A sua tá dúvida, pitando. na verdade, é a sua consciência já É a sua gritando. Então consciência, você é já isso que eu ia sabe o que você falar. tá fazendo errado. Só que você não tá querendo admitir por quê. Vê aquela cifra que chama atenção. Você vai devolver em dobro, velho. Deus me Você livre. vai devolver em dobro. Você vai devolver com juros, você vai devolver tendo que, às vezes, ficar recluso. Então, cara, não faz besteira, sabe? Pelo amor de Deus, Não faz besteira, velho. não faz raiva, não. De novo, ó, é a minha frase. Eu vou tatuar essa frase. Vou tatuar essa frase. Sai dessa garoa, velho. É, Sai dessa garoa. sai. Vovó sempre falou, sai do sereno, sai do sereno. Isso, ouça. Exato, Ouça, porque, exato. olha, tem sabedoria. Pelo amor de Deus. Sim. E agora eu queria, aproveitando aqui que a gente tá, né, ainda no papo legal, antes que eu me esqueça, e eu não posso esquecer, se você quiser fazer uma massagem de qualidade, acesse www.topmassagens.com.br, a maior plataforma de massagem do Brasil, que tá Top. sempre aqui, né, no meu podcast. É top, não é à toa. contribuindo. É, topzera, não é mesmo? Acesse os canais de comunicação e conheça. E um grande beijo pra vocês, que estão sempre aqui. E é isso. Então, ô Fábio, as pessoas que você já trouxe, como que você enxerga essa troca que foi até agora? Desde que vocês começaram até agora. O que é gostoso sentir isso, Sim, né? sim. Das pessoas que participam. Cara, assim, um primeiro ponto que eu falo pra quem quer começar um podcast, Uhum. não convida pensando em número. Acho que esse é o Assim, primeiro sim, ponto, sabe? sim. Assim, eu vou te falar, eu já tive convidado, cara, com milhões de seguidores, não andou. Sim. E eu tive convidado com... Cara, o cara não tem nem Instagram. Aham. E, pô, foi um dos episódios que mais Que mais tracionou. rendeu. Aham. Eu acho que assim... primeiro, assim... Acho que se for pra dar dica, né? Uhum. Primeiro de tudo, o que você quer fazer? Acho que esse é o principal ponto. Sim. Você, por exemplo, o nosso podcast, a gente começou achando que era um podcast de empreendedorismo. A Aham. gente quebrou em um canal de empreendedorismo, um canal de esporte e um canal de música. Sim. Aí, beleza, foi indo, acabou ficando tudo uma coisa só, beleza? Até porque, assim, se você for falar de empreendedorismo, um músico é empreendedor, um atleta é empreendedor, um comerciante é Exatamente, empreendedor, até um exato. vendedor que é CLT é empreendedor, velho. O cara é dono da lojinha dele, né? Aham. Só que aí a gente falava, pô, a gente queria trazer outros assuntos. E a gente acabou trazendo, só que ficava meio naquela, pô, mas o canal é do quê? O canal é do quê? Quando a gente veio aqui na Landel Studios, tá o arroba dos caras aqui. Você que quer fazer um podcast, um audiovisual, procura esses caras, porque, meu, é top. Exato. A gente conversando com eles, eles falaram, mano, vocês têm que ter um nicho. Uhum. Ou não ter nicho nenhum. Sim. Cara, a gente não tem nicho, a gente conta histórias. Sim. Pronto, vocês são um talk show. Então. Vocês contam histórias. Então, assim, é Sim. história de empreendedorismo, história de esporte, sim. tal. História, pô, a gente já trouxe uma conversa que eu acho que é muito emocionante de um rapaz que ele fez um transplante de fígado. Nossa, esse eu ainda não vi, eu vou assistir hoje. Ele fez o transplante de fígado e ele foi no nosso podcast. Ele falou, cara, a mensagem é que, assim, se eu conseguir convencer uma pessoa a ser doadora, eu já cumpri meu legado. Eu já cumpri minha missão. A gente até comentou, então você já cumpriu porque aqui você convenceu as 4 pessoas que estavam aqui a ser doadoras. Esse cara, em janeiro para fevereiro, se eu não me engano, teve uma complicação no transplante dele e ele faleceu. O legado dele tá lá, Sim, velho. deixou. Pra gente Você tá vendo? continuar, sabe? Então, assim, não tinha como eu ficar num nicho só, sabe? Não tinha como a gente Não tem como. Então, assim, Limita, né? exato. E foi assim, pô, e aqui abriu a nossa mente com isso, né? Muito Então, bom. assim, quando a gente vai convidar alguém, cara, a gente quer saber, primeiro de tudo, que história que você tem pra trazer, sabe? Sim. Assim, que história que você tem pra trazer? Pô, o quanto se conecta com a gente. O Degrau Podcast é como eu falei assim, por exemplo, o Degrau Podcast é um canal que a gente foca muito na quebrada, mas não é por isso que eu não vou contar a história de uma pessoa que não é da quebrada, mas é uma história bonita de se contar. Sim, né? claro. Só que, por exemplo, aí vai uma pessoa pra mim, pô, não, eu quero ir lá no podcast pra eu contar a história que eu faço videozinho dançando na escada. Desculpa, velho.
Não tem nada a ver, mano. Não tá conectado. Véio, não tá conectado. Sim. A pessoa que, não, eu vou contar minha história porque eu furei a fila no estádio na Copa do Mundo. Cara, velho, desculpa, sabe? Não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que o lance com a gente é esse, cara. Contar uma história da hora, contar uma história Sim. de... Não precisa ser só uma história de superação, tem uma outra história bonita, mas Sim. assim, é contar histórias que conectem com quem tá assistindo, de falar, poxa, velho, isso é possível. Não, E sem inspira, aquele, né? Inspire. Isso, e sem aquele papo de coaching de, Ai, o não. dia tem a mesma 24 horas pra todo mundo. Não tem, Não tem. tem. tá? Cada um tem uma... Quem mora no Morumbi tem 24 horas bem diferentes do que quem mora ali no fundão da Zona Leste, né? Bem diferente. Totalmente diferente, né? Que aí é um ponto que, por exemplo, a gente cai na linha do autismo. A gente já teve alguns episódios de contar as realidades do autismo. Sim, muito bom. Eu trouxe, eu não sei se no seu canal pode falar de Pode nomes. falar. Então, assim, por exemplo, Claro que pode. não, assim, nada contra a pessoa, mas assim, por exemplo, eu fico muito chateado quando eu vejo entrevistas como a do Marcos Mion, por exemplo. Uhum. De novo, nada contra. Sim, né? sim. Mas assim, teve uma entrevista que ele deu que ele fala assim, me perguntaram se eu pudesse falar com Deus e Deus me perguntasse se eu pudesse curar meu filho do autismo, se eu curaria, eu diria que não. Oxi. Aí beleza, aí eu falo assim, cara, é muito fácil dizer isso quando você tem a estrutura financeira que você tem, né? Aí é que tá, meu. Fala isso pra Dona Maria, que mora ali no fundão da Zona Leste, com 60 anos, tem um filho autista de 40 anos que ela cria sozinha porque o pai se mandou, e ela tem que levar ele até um centro de tratamento, né, de terapia, lá na Zona Norte, pra depois ir atender uma casa de família na Zona Sul. Fala pra ela, cara. Fala. Ganhando ali 500 pau por mês, velho. Entende? Então, assim... Tem uma grande diferença. Romantismo é foda. Não dá pra romantizar. Sabe? Assim, desse E aí é um jeito. ponto que me incomoda muito quando circula na internet com os influencers aí que eu falei. A pessoa que pega um diagnóstico de autismo, esse é o meu diagnóstico. Cara, como é que você tá comemorando uma parada dessa? Você não faz ideia do que é isso, você tá comemorando. Então, gente. Você não faz ideia do que é isso. Porque eu falo assim, eu até tal, que nem eu te falei, assim, tô no momento de transição, tudo, Sim, então assim, sim. mas assim, eu não posso reclamar da minha condição financeira. Se você me perguntar hoje, vou até segurar aqui pra não ficar com nó na garganta. Nó na garganta já tá, mas pra não Não, mas se você... extrapolar. Mas Não, assim, pode falar. uma pergunta que sempre me tranquilo. falam assim, quando fala, sabe aquelas perguntas de entrevista, qual que é o seu maior medo, essas coisas e tal. Sei. Cara, meu maior medo é não saber como vai ser a vida do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Então. Aí como você comemora uma parada dessa? Meu, eu acho que... Pesei o clima, mas... Não. Entende? Assim, Eu foda, imagino, é claro que eu imagino. Não, isso daí é um questionamento que eu acho que é bem intenso, inclusive. Sim. Porque assim, eu e minha mulher, assim, a gente conversa muito, porque assim, a gente faz todas as terapias com ele, tratamentos, a gente tem uma clínica Eu vi a absurdamente entrevista com a fantástica, clínica, cara. sim, Meu, sim. assim, a clínica fantástica. A doutora que cuida dele também ali da neuro, né, que cuida Sim. dele também, fantástica. Mas eu falo muitas vezes com a minha esposa, a gente tem que se adaptar na realidade de que talvez ele seja eternamente dependente da gente. Que ele não consiga se desenvolver para ficar sozinho, sabe? Para ter uma vida sozinho. Estamos fazendo de tudo possível para isso acontecer. Mas a gente tem que ter a realidade de que isso pode não acontecer. É meio que um 50-50. Dele conseguir, estourou, se desenvolveu e vai ter uma vida plena. Sim, sim. Ou ele ficar na bolhazinha e ser dependente da gente a vida inteira, cara. Então, assim... Sim. Sabe, quando a gente às vezes chega pra mim e fala, ai, Fábio, você tá estressado. Então, Como é que né? eu não tô, velho? Então. Como é que eu não tô preocupado? Como é que eu não tô estressado? Como é que eu não tô ali Sim. ansioso? Com ansiedade. Qualquer coisa, é claro. Né? Gente, é o que eu falo, cada um tem uma vida, cada um Exato. tem a sua experiência, cada um tem a sua bagagem. Não é fácil estar nessa caminhada, não é fácil. Às vezes eu acho que aquela tal daquela felicidade que as pessoas tanto falam, talvez é um negócio que nem exista. Exato. Entendeu? Porque o que é que acontece? Eu percebo que
pelo menos assim, uma opinião pessoal, assim, da minha vida, dos obstáculos que se apresentam, eu tenho a impressão que a gente tem que. É o trajeto que importa muito, sabe? Porque às vezes a gente acaba deixando de. Por causa de um negócio ilusório que nem chegou, um futuro, Exato. uma felicidade que foi vendido como felicidade que. Ai, Você pensa tanto no destino final que você não aproveita a viagem, né? nem aproveita a Sim. viagem, Sim. entendeu? E cada um tem uma trajetória. É hora de a gente tentar, pelo menos, eu sei que mesmo, embora a gente tenha as nossas questões, mas assim, olhar pro outro como um ser humano, assim, ó, tipo. E aí, somos seres humanos, entendeu? Exato. Tipo, passamos por desafios. E eu acho que o principal ponto, assim, se eu posso deixar uma mensagem de reflexão Claro, pra alguém, deixe. para de julgar os outros pela sua régua, velho. Sabe? Cada É. ser humano é um indivíduo específico, cara. Então, assim, isso tudo que eu tô falando aqui, é por isso que eu falei, nada contra o Mion. Só que eu acho que é perigoso quando você É a é um régua, influenciador. Sim. Por que eu falo? Pensa assim, você é o patrão dessa moça que eu mencionei. Sim. Ele vai acreditar no relato dela ou do Mion, que é Então. famoso? Ele vai falar, nossa, desculpa, mas o Mion consegue, você consegue também, É. sabe? Só que não é assim, Exato. Então, gente. assim, É a régua. É exatamente o exato. que você E falou. é a mesma coisa do tipo assim, ai, mas essa moça tá passando por isso, por que quer? Eu não aceitaria isso. Você não tá na pele dela, velho. Você nunca passou por isso, como é que você sabe? É o que eu falo. Aí eu volto naquele negócio que eu tava falando pra você. Se eu vou analisar uma situação dessa, não é tudo que eu posso falar, porque eu vou estar falando de acordo com a minha régua, com a minha estrutura emocional. E se uma pessoa não tiver essa estrutura emocional que eu tenho, eu tenho consciência que a pessoa não consegue Exato. sair. Ó, eu não sou do tipo que gosta, assim, eu gostava muito, hoje eu não tô mais maneirado, mas às vezes eu dou umas discutidinhas na internet. Aham. Eu tava no TikTok um dia desses, tomara que, como sou podcast grande, tomara que chegue pra esse indivíduo aí ver, porque dele vai lembrar da conversa. Um rapaz, ele postou lá uma foto dele, ele postou, na verdade, um carrossel, ele contando uma postagem que é assim, trabalhava pra caramba, tinha filho, chegou cedo no dia do trabalho, pegou a mulher na cama com outro. Saiu só com a roupa do corpo, tal, e aí ele mostra assim, tipo, ele nem tá falando mal dela. Ah, Ele tá falando, pô, quebrei a cara. Aí ele mostra o processo dele de estar se recuperando. Depois de 4 meses voltou a sair de casa, sim. voltou a fazer uma Voltando a academia. viver, né? Ele tá contando a história dele, ele não falou nada dela. Aí tá lá nos comentários. E TikTok é aquela coisa um pouquinho tóxica, né? Muito! Aí tá lá nos comentários. Aí vem um cidadão. Mas também você tá errado. Você vive em função dos outros, por isso que você tá feio, Ai, que gordo desse ranço, jeito, que não sei o que lá, tal. Porque comigo isso não acontece, porque eu penso em mim primeiro, pá, não sei o Isso, que. vai lá. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, quantos filhos você tem? Nenhum. Eu falei, você é casado há quanto tempo? Ele, não sou casado. Eu falei, então cala a boca, velho. Fica quieto. Não tem nada a ver a tua vida com a Não do cara. faz parte da sua O cara experiência. tava casado há tantos anos, com 2 filhos lá, você quer comparar com a tua vida, que vive lá com o papai e com a mamãe, que não é casado, não tem filho, como é que você sabe, não velho? passa pela situação? Exato, assim, é isso que eu falo, assim, cara, para de medir a dificuldade dos outros pela tua régua. Pela régua. Isso é uma. Ó, esse recado aqui foi bom. Eu vou falar por mim, se eu fosse seguir pra julgar os outros pela minha régua, eu ia ser um puta de um escroto, velho. Pois é. Eu ia ser um puta de um babaca. Pois é. E não tô nem falando que eu não sou babaca. Porque a gente, muitas vezes quando a gente acha que não é babaca, a gente tá sendo. Então. Né? Mas assim, Mas. você entende? Sim, Eu ia ser claro muito que eu escroto. entendo. Eu ia falar, pô, isso aqui não é difícil desse Então. jeito. Mas como eu sei, eu não passei por isso. É o que eu falo pra você, entendeu? Por isso que eu quero deixar a minha mensagem com o meu projeto também, com o podcast, é exatamente esse. Perfeito. Além de abrir espaço para as pessoas, né? Que vêm da entrevista, também para incentivar quem já tem sobre a pegada entendeu? Dos trâmites, dos Exato. Paranauê. Não. E eu vou falar, é um monte de dica de ouro, viu? É um monte de dica de ouro. Gente, é um monte de coisa, porque são coisas que passam. E eu não posso hoje falar pra pessoa, como que a pessoa não sabe fazer isso? Só que faz 10 anos que eu tenho experiência com isso. Entende? Hoje pra mim é fácil, mas faz 10 anos. Não dá pra você ficar irritado na hora que você for me ensinar que eu tô há 3 meses, entende? É É isso que eu quero dizer, perfeito, entendeu? perfeito. Então eu tenho que ter essa consciência, porque assim, eu sempre lembro lá atrás, mas eu bati uma cabeça ferrada, não tinha dinheiro pra pagar curso.
Cara, eu aprendi na raça muita coisa. Sim. Entendeu? Eu não tinha. E aí eu ia ficar sem fazer? Não, eu tinha uma vontade muito grande de fazer. Fui fazendo. Então, a vontade foi um combustível. A gente vai aprendendo na raça, A gente né? vai aprendendo, é lógico, batendo cabeça. Sim. E então, foi assim. Então, assim, eu tenho hoje, é isso que eu carrego comigo. Mas não posso julgar pela minha régua uma pessoa que tá começando agora, porque, Exato. entendeu? É igual você ficar bravo com o velhinho, porque assim, eu vejo muito, né, em mercado Então. financeiro, o povo lá, gerente, bravo com o velhinho, porque o velhinho tá com dificuldade no aplicativo. Nossa, mas Mano, eles- véio, é outra realidade, cara. Então, era o que eu tava colocando no outro episódio. E eu vou até Sim. ser um pouquinho mais longo nessa análise crítica. Eu acho que, inclusive, demorou para os bancos terem algum tipo de funcionalidade diferente, porque, cara, Então, meu. é triste você ver o velho ali apanhando, ali tentando Não, eles fazer. têm muita dificuldade. Tem muita dificuldade, o rosto é diferente, Sim. tem um monte de ruga diferente. Que impacta, dificulta. O cara fica ali, às vezes, 2 semanas pra conseguir fazer um negócio, sabe? Então, assim, Sim, gente, sim. né? Entendeu? E aí, agora, com esse negócio que a tecnologia tá assim e tudo é. Nem dinheiro em papel a gente tem mais, praticamente. Aí fica ali a pessoa que não mexe fica. Entendeu? Exato. E é isso. Eu acho que foi um podcast incrível, entendeu? Eu acredito que vai chegar em muita gente que tá Amém. precisando escutar essa mensagem. Amém pra quem é de amém, axé pra quem é de axé. Axé, exatamente. E a gente segue, né? Segue nessa caminhada. A gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo, mas Exato. uma parte a gente, né? É isso. Consegue, como eu digo. Bora! É isso. Eu agradeço demais pela sua presença aqui, Fábio, por você ter aceitado esse convite, por Eu que você ter me agradeço. convidado também para o seu. Aguardem, tá bom? Tem coisa Vai boa ter aí. bastante coisa boa, tanto da minha entrevista no podcast Degrau Podcast, quanto agora do Fábio. E o próximo mês vem o Douglas, do Degrau Podcast, É também isso aí. aqui. Aí a gente vai marcar o dia ainda e a gente vai divulgando nas plataformas. Boa. Tá bom? Vou dar a voz aqui pro Fábio pra ele deixar aqui as redes sociais certinho, contato, pra se vocês, né, entrarem em contato aqui. Não, legal. Bom, Degrau Podcast, @Degrau Podcast, né? E o meu pessoal é @Fabio.degrau. Chama lá, vamos bater um papo. Você às vezes aí tem uma história bacana e você quer contar, chama aí que a gente desenrola, a gente conversa. E eu acho que eu finalizo assim. Você é do tamanho do teu sonho. O que você precisa fazer, cara, conta com você fazendo por você. Não espere dos outros. Ninguém faz nada sozinho, mas também ninguém vai te tirar do lugar por você. Exatamente. Arrasou! É sobre isso. Então, só bora, gente. Só bora e confia nos tio que você passa de ano. É isso. Um beijo. Até o próximo episódio. Beijo no coração. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.